Olá pessoal, indo para o segundo round de Late Break Trials e hoje vamos dar sequência aos trials de estrutural. Bom, é sabido que após a TAV, os pacientes evoluem com uma resposta inflamatória exuberante e que a incidência de fibrilação atrial, de distúrbios de condução é muito frequente. Pensando nisso, foi desenhado o estudo CoSTART para tentar responder essa questão. Fala um pouquinho, André, como que foi o racional desse estudo? Quais foram os resultados? Bom, boa tarde. É exatamente isso, né, doutora? Então, o estudo CoStar vem na linha dos estudos COPS, dos pacientes cirúrgicos, em que havia um benefício do uso da colchicina na diminuição principalmente de FA em pós-operatório. Exato. Então, o estudo CoStar planejava randomizar 200 pacientes para tentar mostrar uma diminuição no desfecho composto de FA em pós-operatório mais implante de marca-passo. O problema foi que o estudo foi parado prematuramente, de forma precoce, após a inclusão de apenas 120 pacientes, por causa de um aumento que, embora numericamente pareça pouco expressivo, foram apenas 5 AVCs, foi suficiente para que o estudo fosse parado por segurança. Exato. Cabe salientar que desses 5 eventos de AVC, 2 deles, os pacientes não estavam mais nem tomando a colchicina, porém o estudo foi parado prematuramente. Muito provavelmente não parece ter tido relação causal com o uso da colchicina, né? O que você acha? Difícil dizer, né? Porém, havendo da luz das evidências anteriores de outros estudos com colchicina onde não havia nenhum sinal de aumento de AVC, é possível que isso tenha acontecido ao acaso. É importante falar também que os pacientes do grupo colchicina, embora fossem estudo randomizado, eram pacientes com maior histórico de AVC prévio à randomização, que talvez tenha contribuído para esse achado. Sem sombra de dúvidas, né? Porém, com os achados que a gente tem agora, com apenas 120 pacientes incluído, a gente tem um estudo que é gerador de hipóteses apenas e sem poder para uma resposta definitiva. O que a gente teve foi que dos 120 pacientes randomizados, 60 placebo, 60 para o grupo colchicina, a gente teve um aumento, uma diminuição significativa na casa de uma redução absoluta do risco de 15% do implante de marca-passo e de FA de pós-operatório, principalmente pela diminuição de implante de marca-passo. Tá. A redução de FA no pós-operatório, teve uma redução numérica, mas não alcançou a significância estatística. Foi isso, né, André? Isso mesmo, os dois. Nenhum dos dois individualmente teve significância estatística, mas numericamente o resultado foi puxado principalmente pela diminuição do implante de marca-passo por bloqueio avançado. Ok. E qual foi a sua opinião do estudo com esses resultados? Muito embora eles estejam comprometidos, né, por tudo isso que a gente relatou aqui, qual foi a sua impressão prática? A verdade é que o estudo, como ele foi underpowered pela inclusão de pacientes muito abaixo daquilo que foi esperado, ele fica underpowered para uma resposta definitiva. No entanto, ele é um provador de racional de que talvez o mecanismo de inflamação no pós-operatório dos implantes com TAV pode contribuir com a necessidade de implante de dispositivo de marca-passo e FA. Ou seja, talvez a inflamação seja sim um alvo possível para tratamento e para evitar esse tipo de complicação de pós-operatório. Mas diga para mim, Luhanda, você que está acostumado a pegar esses pacientes pós-TAV na UPO, esse tipo de estudo faz você querer mudar sua conduta? Olha, esse tipo de estudo me estimula, sim, a querer entrar com colchicina para esses pacientes, muito embora a gente precise de mais dados para assumir, né, uma postura mais ativa na prática, mas sem sombra de dúvidas que o racional fisiopatológico faz todo sentido, né, e aguardamos os próximos resultados.